Boa noite a todas. Estamos aqui hoje, então, no grupo de estudo do Instituto Multiportas, né, nas quartas-feiras. E hoje a gente está com uma proposta diferente, né? Nós terminamos na semana passada o livro do Bert Hellinger, No 100 Centímetros de Leveza. E como a gente também está terminando o ano, a gente teve a ideia, então, de hoje fazer o comentário, né, dentro da visão sistêmica do Bert Hellinger, a gente poder comentar dois filmes que eu e Cláudia pensamos nesses filmes, motivados pelo mês, onde a gente trata da consciência negra, né? E aí nós escolhemos esses dois filmes para que a gente possa abordar esse assunto, né? Ligado à cultura e à história dos negros, não só no Brasil, né? Mas também no mundo. Então, esses dois filmes, né? Um aborda mais embora a gente vai trabalhar, vai comentar o Coach Carter, né, que é um treino para a vida, e Felicidade por um Fio. No Coach Carter, nós falamos um pouquinho mais, aborda como protagonista um rapaz negro, né, que é o protagonista do filme, e na Felicidade por um Fio, a protagonista é uma mulher negra, né? Então, foi bom que a gente pode falar de um lugar, né, de um homem no lugar de uma mulher. É, então, vendo, né, pensando, eu sempre, a partir dos trabalhos das constelações familiares, né, e a gente está sempre pensando na história, como a história se deu e como ainda essa história resvala muito em todos nós, né, porque nunca é, né, o mal para um, nunca é o mal para um só, é sempre para todos nós, né, é, e ver como foi a história dos negros, né, no mundo, pelo menos aquela que das últimas gerações para cá, né, no Brasil, então, a história deles é bem difícil, né, bem triste, porque eles entram no Brasil como escravos, né, sem condições humanas, enfim, e não foi diferente também nos Estados Unidos, né, onde se passa o filme. E a gente vê até hoje como é difícil ainda para os negros ser reconhecidos socialmente, né? Você vê que eles ainda são a raça e fazem parte das classes mais baixas, com menos estudos, com menos poder aquisitivo, né? Menos estrutura familiar. Então, eu vejo assim, o que me encantou, já tem um tempo também que eu assisti o Coach Carter, o que me encantou é chamar atenção para isso, né? E o caminho, né? E um caminho bacana, que é o caminho que nós temos não só para os pretos, mas para todos nós, que é o caminho da educação, né? Mas como que é, o que mostra lá naquele sistema, dentro daquela escola, porque contando um pouco, é, eu já não me lembro exatamente como que ele chega na escola como professor, né? Mas dentro daquele sistema onde os alunos são desinteressados, né? Fazem como querem, né? E ele também, como um professor preto, ele percebe, né, que ele é nítido que ele sabe desses enredamentos, que ele sabe da história, ele sabe da força disso, né? Como isso atua naqueles meninos. E assim como foi para ele, né, o caminho da educação, então é isso que ele quer ajudar, né, esses meninos a olharem para isso, a buscarem também, a se fortalecerem, né, nesse caminho também da educação. Agora veio claro, assim, que ele, na verdade, não era professor do time, né, de basquete, não é isso, né, do time de basquete? Treinador, isso. É o treinador, exatamente. E eles só queriam o jogo do basquete, né? Mas eles não queriam nada com os estudos, né? E ele sabia que assim, quando você fica limitado só àquilo e você não tem uma visão maior, né? Muitas vezes, se você não é reconhecido por um grande time, porque são muitos que querem a mesma oportunidade, né? E são poucos que conseguem, então você não tem mais futuro nenhum, né? E é mostrar justamente isso. E é muito interessante a gente perceber que, como todo mundo ali caminha, como a gente fala, né, naquela boa consciência nossa, né, de estar
emaranhado com as nossas histórias e ficar muito confortável, né? Porque foi assim com os nossos pais, foi assim com os nossos avós, e é assim com a gente também, né? Não tem futuro, né? Então, é muito bacana como que ele anima, né? Como através do esporte, que eu acho que o esporte também pode ser um caminho. Aliás, eu acredito muito nos esportes, eu acredito muito nas artes, principalmente nas artes, como um caminho de reintegração de todos nós, de cura também, né? De expressão muito potente. Então, ele faz isso e começa a cobrar desses alunos que eles olham, né? Que eles a despertar neles os interesses que os homens pretos eles acabam não tendo. É como se eles, intimamente, eles pensassem que a prosperidade, a vida boa, não é para eles, né? Então, o treinador chama atenção, né, e quer mostrar para eles, inicialmente não faz nenhum sentido, né? Inclusive, eles lutam com isso, né? Eles brigam com isso, eles ficam bravos, chateados com o treinador, né? É, e ele tentando mostrar, né? É muito bacana, né? Para quem quer olhar para isso. Inclusive, eu tenho um cliente, né? Que ele tem exatamente essa situação. Acho que eu até já comentei aqui que ele é um menino também que vem dessa mesma situação, um menino negro, né? Inteligente. E ele é o único que tem um curso superior que está cursando, né? Fazendo um curso superior, um curso de física, e engenharia da computação. E como é difícil para ele sustentar, né, esse avanço, poder seguir, né? Aí a hora ele se mostra desanimado. Você vê alguns boicotes nítidos também em relação a isso. E a incompreensão, ao mesmo tempo que a família tem muito orgulho dele, também a família não ajuda, no sentido de que ele precisa vencer vários obstáculos dentro da própria família para poder dar conta do que ele precisa, porque a família não conhece assim, o tamanho do esforço, do empenho dele para cursar um curso de engenharia da computação, por exemplo, né? Então, como a história tem força, né? E como ela atua, principalmente, eu vejo principalmente em todos nós, né? Mas algo que chama muita atenção da gente em relação aos pretos. E eu vejo que às vezes a gente fala, né, de mimimi. Eu vi que no Dia da Consciência Negra, algumas pessoas ficaram falando, a gente tem uma consciência humana, sim, consciência humana, óbvio, mas a gente precisa reconhecer, não para vitimizar, né, que isso também é diferente, não para vitimizar os pretos, mas perceberem que eles precisam, nós precisamos fazer realmente uma reparação, que é o que a gente fala o tempo todo, né, dentro do trabalho do Bert Hellinger, né? A gente precisa realmente reparar esse mal todo que foi feito, não só para eles, mas que também resvala na gente, porque muito do que nós sofremos de violência, né, a mesma violência que foi feita a eles, é feita a gente, por eles, pela maioria deles, né? Então, e isso é uma compensação no mal, né? Então, nós precisamos reparar, tentar fazer um bem, né, para eles, para que isso possa se equilibrar e as relações, né, do bem possam voltar a atuar com mais forças e voltar a crescer, né, que é exatamente esse equilíbrio. Quem quer comentar também, gente, para me ajudar um pouco? Assim, sobre o filme, eu não posso muito falar, mas você colocou uma questão aí do boicote, né? É tipo assim, uma sensação dele de não merecimento até, dele estar conseguindo o que eles têm porque os outros não conseguiram, os outros sofreram. De repente, isso está muito internalizado, né? E não sei, existe isso? Eu Sim, acho que é então, uma culpa, né? uhum, Uma culpa de estar avançando, de estar progredindo, indo Uhum. além do que a própria família foi. Então, inconscientemente fica isso latente, né? Daí a questão da boa consciência, de repente querer voltar o passo atrás e desistir, né? Porque ele está se descolando, se distanciando de uma realidade familiar. Uhum. Acho que é por aí, né, Marisa?
sim. E por isso que eu estava falando desse menino que eu atendo, porque eu lembro que na época eu assisti o filme, né? Eu pedi para ele também assistir, para ele começar a desenvolver essa consciência, porque é isso que os pretos precisam, né? Os negros precisam começar a desenvolver essa consciência da força dessa história, né? E de começar a perceber que eles também merecem, igual a todos, né? Porque existe diferença na raça, na cor, porque no mundo nós temos muitas raças, né? Mas nenhuma é melhor do que a outra. Então, a gente poder reconhecer isso, mas não é só a gente, eles também precisam reconhecer isso, né? E também criar um movimento para isso, a partir dessa consciência, né? De que tem essa força para que eles também, principalmente os adultos, né? Possam suportar a culpa, né? Sobre os seus ancestrais, sobre as histórias dos seus ancestrais, para que eles possam progredir, né? Poder ficar com seus filhos, eu que atuo em vara da infância e juventude, né? Principalmente, isso aparece mais do que nas varas de família. A maioria das crianças que são dadas em adoção são pretas, né? São pardas e pretas, porque elas são, mesmo as pardas são descendentes de pretos, são pardas e pretos, e são os que menos ficam com os seus filhos, entende? São também os pais pretos, né? Porque, né, isso ainda é também uma lealdade à própria história, porque com a escravidão no Brasil, né, os escravos, os pretos, eles não ficavam também nem com as suas mulheres e nem com seus filhos, que eram vendidos, suas mulheres eram usadas, né, elas eram também estupradas, elas também eram vendidas, ou seja, né, eles não tinham nenhuma autonomia, né? É terrível, né? A gente olha, às vezes eu olho para a história e falo, gente, é inacreditável, né, que isso tenha acontecido, é inacreditável, parece, é bizarro, é surreal, mas aconteceu, e isso causou tanta dor, né, e foi tão realmente forte, que até hoje isso atua, né, na raça negra, na raça preta. São os que menos ficam com os seus filhos, são os filhos que menos ficam com os seus pais, são os que mais estão presos, são os mais pobres, os mais carentes, né? É como se a gente ainda vivesse isso, como se eles ainda vivessem essa história. Eles são livres, mas vivem como presos, né? A tudo isso. Então, eu vejo que esse filme ele é bacana no sentido também desse despertar da consciência, né? E fazendo já uma ponte, né, com a Felicidade por um Fio, outra coisa, né, que é vivenciado lá, que é muito interessante, é porque, além de tudo, os pretos foram chamados de feios, né? De feições feias, cabelo feio, né? Então, o preto, para ser bonito, ele tinha que se parecer com o branco, né? De cabelo liso, de nariz fino, né? De lábios finos, né? E como que as mulheres, né, se tornaram também escravas, olha para você ver, né? Escravas desse padrão, sabe? Desse padrão. E é uma escravidão mesmo, né? O filme é chocante, né, gente? Porque quem não tem o cabelo crespo, né? Quando eu assisti o filme, sabe assim, a gente sabe, mas é muito sofrido, né? E pensar que como é que a gente hoje, né? Eu acho lindo as mulheres que usam os seus blacks, né? Os homens que usam os seus blacks, porque é diferente, né? E é bonito e faz parte, porque compõe aquela raça. Mas nesse filme, né? Uma mulher, inclusive, tem algo lá que me chama muita atenção, que é a gente falar da perfeição. Então, para que um preto também possa ser reconhecido, né, e possa ser bonito, ele teria que ser perfeito. E é isso que ela fala, né? Isso que é esperado dessa moça, que é uma negra muito bonita, né? Muito inteligente, e ela quer ser perfeita, né? E os outros esperam que ela seja perfeita, o namorado espera que ela seja perfeita, mas como que ela é perfeita? Com os cabelos lisos, né? Bem sucedida, principalmente, né, nas questões das feições, e ver como vem passando
a mãe, né, ensinou ela isso. A mãe também tinha muitas limitações com, né, a própria aparência para poder também A mãe foi corresponder. cruel, né? A mãe foi Mas cruel com ela. a mãe foi cruel, mas ela foi cruel com ela também, porque Sim, certamente a mãe dela também foi cruel com ela, né? Porque ela precisava, né, de obedecer um padrão, viu? Lembra quando ela caiu na piscina, né? Que todos os cabelos molharam e ela também molhou. E o marido dela dizia para ela, né? Não, tudo bem. Ele a beijou com aquele cabelo todo desmontado, né? Já crespo, para dizer que estava tudo certo, estava tudo bem. Ela não precisava também ser perfeita, porque percebo que a exigência com eles também é muito maior, sabe? Né? Para que eles possam provar que eles são, no mínimo, iguais a gente, sabe? Então, essa questão do cabelo, ela é muito simbólica também, né? Porque, e não tem problema, eu também acho assim que não tem problema as pessoas, essa coisa também de a gente assumir o que é e ser como é, isso aí também é uma decisão que cabe a cada um. Se a pessoa quer alisar o cabelo e ela se sente melhor, ela gosta mais do cabelo dela liso, ela quer enrolar o cabelo, né? Eu já vivi outra situação, né? Com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó, porque elas já foram de uma geração que não aceitava o cabelo liso, né? Minha mãe até hoje dorme com aquele enroladinho assim no cabelo, né? Então, mas você vê que é uma questão cultural, né? E tem e principalmente com a mulher, né? Com a beleza da mulher, a exigência com a beleza da mulher e a beleza da mulher negra, né? Então, é muito bom a gente pensar nisso, né? O passo a passo dela, o sofrimento dela, a escravidão quando ela experimenta essa liberdade, né? De raspar o cabelo, né? De raspar o cabelo e não precisar, né? De acordar, sei lá, de madrugada, né, para fazer aquela chapinha no cabelo, né, dormir com lenço no dia seguinte, não pode molhar, não pode isso, não pode aquilo, né? É muita escravidão, e é escravidão mesmo, né? Porque é exatamente como as mulheres negras viveram, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na própria África mesmo, né? Como escravas, né? Deixou de servir ao homem branco para servir a um padrão do homem branco, né? Que é o cabelo liso, né? O que vocês querem? Querem comentar também? E é Eu queria interessante. voltar. Ah, Ai, não, desculpa, Claudinha. vai Pode lá, falar. Lili, vai. Não, querida, vai. É como que esse padrão, embora ele tenha sido estabelecido pelos brancos, os negros também reproduzem, né? Então, no filme, é isso, o namorado dela é negro, a mãe dela é negra, e eles querem ela de cabelo liso, pronto, ela toda montada, né? E aí ela não vive nem a liberdade de, por exemplo, ela transar com o namorado, ela fica pensando, ele vai encostar no meu cabelo, vai desmontar meu Vai cabelo, estragar o vai cabelo, dizer né? que né? Então, assim, como que isso vai sendo tão introjetado, né, que eles mesmos acabam reproduzindo isso, né? Então, acaba sendo uma prisão para todos, né? É uma escravidão, eles são livres vivendo a escravidão, né? E como isso ainda é muito forte, principalmente para a mulher, né? Sim, Justamente por causa desses padrões que nós instituímos e da cobrança da mulher também, né? De ser sedutora. Você viu uma parte, né, que ela fala assim, eu não sei se eu estou preparada para não ser vista, né? Porque ela andava, né? Ela via com os cabelos dela assim, aquele corpão dela, né? De mulher, né? Que as mulheres negras, né? Tem aquele bundão, né? Ela toda violão, assim. Então ela vindo com aqueles cabelos todos assim, e todo mundo olhava para ela, né? Então ela era uma forma dela ser vista, ser reconhecida, né? Como uma mulher bonita, sendo preta. Mas a que preço, né? Que ela tinha que pagar. E aí, quando ela, né, quando ela volta para o trabalho e ela vai careca, né, os olhares que ela causa de alguns é de espanto,
né? E realmente ela tem razão, né? Porque assim, como é que eu agora posso lidar com isso, né? É porque também ela mesma não se enxergava, né? Ela não se via, né? E aí é legal no filme que ela acaba sendo confundida como se ela tivesse câncer, né? E estivesse num processo de quimioterapia, né? Ela encontra uma mulher num banheiro público, sei lá, e a mulher acha que ela tem câncer, né? Que a vê com um lenço na cabeça chorando. E ela fala: "Ah, vai lá no meu grupo", mas elas não falam sobre o que que é o grupo, né? É um grupo terapêutico. E aí, quando ela aparece lá, é um grupo de apoio a mulheres com câncer. E aí ela se dá conta que foi um grande mal-entendido. E aí, quem conduz o grupo fala para ela: é, se apropria disso, né? Da sua careca. Já que você tá careca, se apropria disso. Isso é você, né? Então, e aí é quando ela decide ir para o trabalho, né? Mesmo sabendo que ela vai enfrentar alguma coisa ali, uns olhares e tal, mas quanto mais ela vai se apropriando dela mesma, os outros também vão enxergando e por mais que se espantem, já não importa mais, né? Que ela vai ganhando força no lugar dela, né? Achei Uhum. muito bacana isso da gente se apropriar de quem nós somos verdadeiramente, né? E é uma coisa desafiadora, é difícil, né? Sim. Então, mas eu queria falar assim que achei interessante observar o movimento que aconteceu quando ela começa numa situação de crise, em que ela está achando que ela vai ser pedida em casamento, e ela queria estar perfeita para aquele momento, né, com o cabelo alisado, e ela estressada para saber se ia chover, se não ia chover, ela do lado de fora, né, senão vai molhar meu cabelo, e aí acontece um acidente com uma mangueira, ela vai parar num salão que é o que muda a vida dela, porque ela conhece justamente o dono do salão que propunha uma regra diferente, né? Vamos valorizar o que é belo e estava tentando ensinar a filha dele nesse sentido, né? E coincide com um momento em que a mãe dela também está se separando do pai, o pai buscando essa liberdade e influenciando, né? Assim, os fatores externos começam a mostrar para ela, ao mesmo tempo que ela chega num processo de exaustão, claro, uma pessoa assim não consegue manter, né? Dá muito cansaço mesmo manter toda essa aparência, né? Toda essa. E aí ela percebe esses movimentos, né? Vindo do pai, vindo desse novo homem que ela conhece, o pai lá tirando fotos para uma revista, né? Assim, experimentando também uma liberdade. Então, achei interessante isso, que vai, de uma certa forma, também contaminando, né? E aí, quando no final do filme, né, que ela fica lá sentada, assim, sem saber se vai falar com os futuros sogros, né, assim, naquele jantar, né, de noivado e tal, e ela assim, eu tô presa aqui, porque eu não aguento mais calçar esses sapatos que estão me machucando, mas eu sinto que se eu calçar os sapatos, né, assim, eu não quero mais isso. Então, o que você quer? Você quer mergulhar na piscina, e é aquela piscina onde causou o trauma dela, o primeiro trauma, que pelo menos o filme mostra assim, né? Que quando ela finalmente ela quer se libertar, a mãe não deixando, a mãe ali, não, você tem que ficar toda perfeita, né? E aí ela mergulha na piscina com o amiguinho, e o amiguinho começa a caçoar, né, do cabelo, e as outras pessoas também na piscina, então aquilo provoca aquele trauma. E aí ela consegue meio que assim ressignificar aquele momento, pulando ali na piscina, né? De novo, a mesma piscina. Eu achei tão bonita essa cena. Então, queria destacar esses pontos assim que eu percebi. Claro que a lealdade sistêmica ali é muito evidente, né? O padrão da mãe, as regras da mãe, a posição da mãe. E aí eu queria fazer também um contraponto, porque quando ela encontra o dono do salão que está criando uma filha sem mãe, né? Que a mãe que ela percebe também esse contraponto do que é a ausência e do que é uma mãe muito presente, muito impositora, né? Achei muito bacana também, delicado esse detalhe do filme. Mas eu queria também voltar um pouco ao Coach Carter, assim, destacar uns trechos que eu observei, né? Do Coach, eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Hein, Cláudia, mas eu queria pegar esse gancho que você falou, porque foi muito bem lembrado, né?
trabalhar também essas questões que são também da nossa criança e como isso interfere realmente na nossa vida também adulta, né? Quando a gente literalmente pode descongelar esse corpo, né, nesse trauma, né, e partir para o movimento, né? E perceber que diferente daquele momento onde eu não podia fazer nada, né, não podia reagir, embora, né, ela tenha caído na piscina, mesmo contrariando a mãe, né, mas ela sofreu os danos, né, consequências em razão disso. Isso é bem bacana mesmo, né, do filme, de todos nós, a gente nos perceber adultos, né, para a gente poder sair desse congelamento de uma vivência infantil nossa, né? E é isso que, não só para os pretos, né, mas para todos nós, e criando essa consciência, né, de que a gente precisa avançar, né, a partir do conhecimento, das percepções que a gente vai tendo como adulto, né, e saindo dessa emoção da nossa criança, né, e fazendo nossas escolhas, né? E às vezes as nossas escolhas é sustentar a culpa, né, de não estar cumprindo aquilo que se esperava que a gente cumprisse, né? Ou seja, ter cabelo liso e agora eu tenho meu cabelo, né? Assumo meu cabelo blackão. Muito bem lembrado, muito bom mesmo. Eu Ainda acho teve um também outro detalhe. Oi, Cris. Desculpa, Teresa, vai lá. esse momento que ela consegue colocar isso para os pais, né? Reviver aquela situação da infância e depois dar aquele grande salto na piscina e as outras pessoas acompanhando, foi um momento libertador dela, né? Ali que ela viu, não, é isso, que ela concluiu mesmo, porque antes ela tinha dúvida, né? O próprio noivo deixou em dúvida, porque ao mesmo tempo que ele dizia que queria ela de uma forma mais espontânea e natural, ele estranhou que ela fosse para a festa sem alisar o cabelo, né? Para a festa de noivado. E ali, quando ela consegue colocar isso, né, para os pais, acho que foi libertador mesmo, foi o momento. Ainda É tem um isso mesmo. simbolismo, né? Porque a piscina traz a questão como se fosse um renascimento ali, a água, né? Tão carregada de emoções, de sentimentos, a questão da vida intrauterina, como se ela estivesse realmente renascendo. E para você ver que interessante, quando ela começa a tomar esses aspectos na vida dela, ela consegue ir mais além, ela consegue ir adiante, que é a força do pai, né? Quando ela consegue tomar, porque o pai era um excluído, né? O pai dela era um excluído. E aí, quando ela consegue começar a tomar essa força, ela consegue, inclusive, romper com o trabalho dela, que era mais do mesmo, né? Ela fez uma campanha publicitária maravilhosa para romper com um padrão, né, das bebidas de cerveja, a questão do machismo também, e a campanha dela não foi aceita, e ela tem a coragem de romper ali, e depois começar a procurar uma outra campanha publicitária que tinha a ver com a vida dela, né, com mais força, e aí retoma, a gente no filme não deixa claro o que vai acontecer em relação ao relacionamento dela com o dono do salão, né, esqueci o nome dele, mas, enfim, parece que eles estavam retomando ali, né, de uma certa forma. Então, achei muito bacana, realmente, todos esses detalhes, que às vezes são bem sutis, né, mas quando a gente está atento a esse olhar sistêmico, a gente vai captando. E aí, então, voltando a falar um pouco agora do Coach Carter, que eu queria destacar umas coisas para vocês, que, assim, o filme começa, na verdade, com o treinador... Oi, Manu, seja bem-vinda. O filme começa com o treinador, ele deixando a escola onde ele estava trabalhando, que era a escola do filme, uma escola bambambam, né, para assumir justamente o cargo de treinador numa escola na qual ele foi aluno há muitos anos atrás, né, só que estava com uma outra realidade, como se o bairro tivesse assim, piorado a situação, né, a escola também com uma situação mais difícil em relação aos alunos e tudo mais. E aí, quando ele faz isso, a primeira situação que me chamou assim, ele, para aceitar esse novo desafio na vida, primeiro que a mulher dele, a esposa dele, se mostra muito compreensiva, eles tinham umas férias marcadas, uma viagem marcada, e ela fala assim, tá claro que ela fala de uma forma brincando, assim, irônica, né? Claro que você não vai deixar de viajar comigo para aceitar um trabalho desse, que é muito desafiador, que é isso, que é aquilo, ele é. Aí ela pega e fala, então, quando é que você começa mesmo?
Quer dizer, ele já deixa claro um sacrifício familiar aí para ele conseguir assumir essa nova posição, esse novo desafio, né? Que é meio que assim, dar jeito naquela escola problemática com aqueles alunos problemáticos, né? Nesse rótulo, né? E aí, quando ele fala isso para o filho dele fica com muita raiva, porque o filho dele seguia, né, lealmente o pai, falou assim, mas você, como assim? Então eu vou também mudar de escola junto com você. E o pai, não, você está numa escola ótima, você vai ficar onde você está. Então, já me chamou a atenção, assim, o sacrifício do núcleo familiar, ele meio que largando esse núcleo próximo familiar, né, largando entre aspas, mas assim, deixando claro que era um movimento de sacrifício ali. Muito bem. Aí, quando ele chega para falar com os alunos, lá com os jogadores de basquete, alunos, né, ele faz com que eles assinem um contrato. Isso eu também achei assim, bem significativo, porque quando a gente fala de sistema, a gente está distinguindo um sistema, a gente lembra que todo sistema tem regras, né? E ele estabeleceu as regras daquele sistema de forma bem clara. Olha, vocês têm aqui um contrato para assinar. E aí, quem quis assinou esse contrato, e à medida que o filme foi passando, a gente foi percebendo que algumas regras desse contrato não estavam sendo cumpridas. E aí é que vem também toda uma história, né, a partir do que é esse descumprimento do contrato. E aí, o que mais que eu destaquei aqui? Ah, sim, aí quando é que eles começam? Porque aí é uma coisa meio que imposta, né, assim, assinam um contrato aqui, então tem umas regras a serem seguidas, mas eles ainda não se sentiam como um time, como uma equipe realmente, né? Então, quando é que isso começa a acontecer, essa transformação muito bonita? Um dos alunos que não quis assinar esse contrato, que era a estrela até então do basquete dessa escola, né? Que sai revoltado, que sai chateado e tal, quer voltar. E aí, quando ele quer voltar, o treinador fala, tá, mas você tem que, então, para voltar, pagar não sei quantos exercícios de flexão de braço, não sei quantas corridas, não sei quantas... E dá um prazo curtíssimo, né? Aí todo mundo fala, bom, não vai conseguir cumprir isso nesse período de tempo tão curto. E aí, o que o time faz? Isso que é sensacional. O time começa a falar, não, a gente vai fazer por ele também. Aí tem até aqueles mais recalcitrantes, tá bom, todo mundo tá indo, eu vou fazer também, né? Eles começam a se ver como um time, e aí sim, né, você vê ali a força do sistema se distinguindo. E aí você vê, né, que apesar da compensação da regra que o professor, que o coach, que ele era bem duro, né, ele era bem rígido, assim, com as regras e tal, com o cumprimento, tinha que se botar uma disciplina naquela garotada, né, que estava totalmente indisciplinada. E aí, isso aqui aí eu lembrei muito do que a gente estuda, da questão do vínculo com a regra, né, com a imposição, para compensação. Aquele aluno que saiu queria voltar, falei, então você tem que me pagar aí não sei quantos exercícios, você está devendo, né? E aí, quando a turma quer fazer por ele, o treinador deixa, ele dá uma amolecida, assim, né? Então, assim, para ressaltar o vínculo que estava sendo criado entre eles, a primeira vez que eles estavam se vendo realmente como uma unidade, né? Como um time realmente. Tipo assim, a derrota de um é a derrota de todos, e a vitória de um né, do time é a vitória de todos. Então, achei isso muito bonito. E aí, tem umas discussões desse treinador com a diretora da escola, que eu achei interessante também destacar, porque às vezes me parecia que ele estava saindo um pouco do lugar dele, né? Porque ele queria meio que salvar ali a vida daqueles meninos de qualquer jeito, né? Então, aquilo tinha um peso para ele também. Não sei se vocês sentiram isso, mas, né, ele brigava com a diretora, ele brigava com os professores, ele né, brigava com a imprensa, com os pais dos meninos. Então, isso queria chamar a atenção até por conta da pedagogia sistêmica. Muitas vezes a gente vê, né, esses profissionais saindo um pouco do lugar, se arvorando, porque isso tem um peso, né? Para quem faz isso, acaba ficando extremamente pesado. E eu senti dessa forma. Depois eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam disso. E aí, né, depois que o pessoal ganha o torneio e tal, ele vê que as notas dos meninos não estavam acompanhando, ou seja, eles estavam descumprindo as regras do contrato, e aí ele tranca o ginásio e fala, ninguém vai mais jogar então, até que as notas melhorem, né? E todo mundo, os pais ficaram indignados, né? E aí começa a história, mas era isso, a única coisa que os meninos tinham, né? Era o basquete, a esperança, tem olheiro vindo ver meu filho jogar, você não pode fazer isso, aquela coisa toda, né? E aí vem a pergunta que eu acho que é a frase sistêmica, assim, do filme, né?
que esse coach, o treinador, pede para que os meninos pensem, né? O que eles querem da vida, né? E que se perguntem assim, vocês querem ser igual aos seus pais ou vocês querem mais que isso? Ou seja, essa proposta, né, de poder ir lá além, quebrar aquele campo de memória, né, aquele padrão daquelas famílias, né, e poder ir além. E aí, que mais? E aí, quando o conselho decide, né, que os meninos têm que voltar a jogar o basquetebol, independentemente das notas, e o treinador fala, bom, eu não posso compactuar com isso, eu vou então me demitir. E aí a surpresa dele, quando ele vai para o ginásio, destrancar o ginásio, né, os meninos já estão lá estudando, né, e fala assim, não, a gente vai cumprir aqui, eles, né, o conselho decidiu que vai destrancar o ginásio, mas eles não podem obrigar a gente a jogar, e a gente vai estudar. Então isso foi sensacional, né, e aí o que eu achei mais lindo do filme foi quando eles vão para jogar. Aí eles conseguem um desafio, que aí lá são chamados para disputar um estadual, aí eles vão disputar o estadual e é sorteado para eles disputarem com quem está assim na ponta, né, que está ganhando o estadual. E eles, caramba, a gente vai pegar e vai jogar contra o melhor time, né? E o treinador, não, mas vamos lá, vocês conseguem, tal. Eles vão fazer um jogo e aí eles não conseguem ganhar. Isso eu achei maravilhoso, né? Porque aquele dado de realidade no filme que é maravilhoso. E que a gente aprende nas ordens do sucesso que o fracasso também faz parte do sucesso, né? Então, assim, seria muito inimaginável eles despontarem já e vencerem, né? Um time que já estava há mais tempo, que já estava lá no estadual, com mais importância e tudo mais. Então, eu achei isso também muito maravilhoso. E depois o filme mostra, que é um filme baseado em fatos reais, tanto é que depois, no final, eles falam sobre a vida de alguns daqueles meninos, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? E aí, para fechar com chave de ouro, é aquela mensagem que a gente até já leu em alguns cursos, né? Que um dos meninos recita falando assim, que o coach perguntava, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? E isso também é totalmente sistêmico, é totalmente lindo, que aí ele recita aquela poesia, aquele poema, não sei como é que chama isso, né? Que fala que nós frequentemente tememos mais a nossa luz do que a nossa sombra, né? Eu vou depois colocar no grupo para vocês, isso que é muito lindo mesmo. Eu ia pegar e esqueci. Fala sobre essa mensagem, né? Que a luz da gente normalmente é o que mais amedronta e não a sombra. Depois eu coloco lá no grupo. Mas aí eu queria ouvir vocês agora um pouquinho também. Eu acho que o treinador ele chega falando de novas perspectivas, né? Acho que os meninos nem sabiam que existia algo diferente, né, para a vida deles. Eles estavam ali envolvidos com criminalidade, com drogas, né? E acho que nem eles reconheciam que existia alguma coisa além. Eles jogavam, né, na escola e tal, mas parecia que mais como talvez um passatempo do que, na verdade, algo que pudesse levá-los mais adiante na vida, assim, né? Não acho que eles jogassem no início, antes da chegada desse treinador, como algo que pudesse levá-los realmente para uma faculdade, né? Não nessa escola, outras sim, né? Mas ali não. Então, acho que é isso, ele chega trazendo uma nova perspectiva e no início eles rechaçam até o próprio treinador, né? Eles zombam do treinador falando, você é um engomadinho, né? Você está aí de terno e gravata. Então, quer dizer, aquilo que também já era diferente, né, para eles rejeitam como se fosse assim eles falam de uma forma pejorativa, né, com o treinador, porque como eles nem enxergam aquilo para a vida deles, né, eles é mais fácil eles atacarem, ofenderem, digamos assim, né?
Então, e o treinador chega falando sobre, até numa linguagem, né? Ele fala, aqui a gente se trata por senhor, né? Não é você, aqui tá certo, senhor, eu respeito vocês, vocês me respeitam, aqui a gente se trata com respeito. Então, é uma mudança até de postura deles perceberem que eles merecem respeito, eles merecem se relacionar com respeito, ainda que seja uma forma talvez muito rígida e tal, né? Descolada assim de uma realidade de adolescentes, né? Ele vem trazendo uma coisa muito mais adulta, né? Nessa forma de tratamento. Mas eu acho que chama atenção essa questão dele chamar para essa questão do respeito, né? E aí acho que foi a Claudinha que falou, agora não me lembro, que comentou que um dos meninos que era o que se destacava no time não quis, a princípio, né, assinar o contrato, né, com a equipe, né, com o treinador, mas depois ele vai observando os amigos, porque tem a primeira vitória, né, da equipe, ele assiste, e aí ele vai encontrar os amigos que jogaram, né? Ele já não tinha jogado naquela partida. E aí ele vai encontrar, e aí ele fala mal dos garotos, né? Para os amigos. Ele fala, foi a pior partida que eu já assisti na minha vida, vocês jogaram, foi horrível, não sei o quê. Desdenhando, quando na verdade ele queria tomar parte, né? E aí ele vai observando que ele está ali numa vida criminosa, né? Porque ele está envolvido com drogas, e ele vê os amigos dentro da lanchonete tomando milkshake, né? Conversando e se divertindo com a vitória ali daquela partida, e ele começa a observar que, poxa, ele também queria aquilo para a vida dele, né? Então, o quanto que isso também pesa, porque às vezes a gente vai sendo tomado por um automatismo, né, na vida em relação a qualquer coisa, mas isso pesa, né? E aí, quando a gente realmente decide olhar, encarar a realidade, ver que a gente pode fazer diferente, mas que vai custar, e é isso que o treinador propõe para ele, né? Então, você vai ter que pagar tantas flexões, tantas corridas, mas ele fala, eu estou disposto a pagar. As coisas não vão chegar simplesmente caídas na mão, né? E ele pergunta, o que eu preciso fazer para jogar nesse time? Então, é dado um preço para ele e ele se esforça, né? Então, bem, bem bonito, bem bacana. Lili, o que foi o filho dele também? Porque o filho dele seguiu, né? Foi para o time, também pagou sacrifícios, né? Por conta disso. Eu acho que tinha esquecido de comentar sobre o filho, né? Que seguiu Sim. O pai. Sim, porque o filho, no caso, ele já estava numa escola muito melhor, né? E ele decide voltar porque ele sente falta desse pai. Não, você sempre foi o meu treinador. Como que você vai treinar outros adolescentes e eu vou ficar de fora, né? Exato. E aí, quando esse rapaz vai desesperado depois que o primo morreu lá na cena, né, do tiro, e que esse rapaz vai procurar o coach. Não viu essa cena? Tem essa cena, ele envolvido lá com um traficante, que era o primo dele, né? Aí dá uma merda lá, o primo morre, né? Alguém chega lá e atira, ele vê, aí ele chega desesperado, vai bater na porta do treinador, pedindo, pelo amor de Deus, implorando para voltar, para jogar, né? E aí o filho vê essa cena também, o pai, né, dele acolhendo esse outro adolescente, né? E o filho fica distante olhando, meio que assim, né? Abrindo mão do meu pai, porque o meu pai é pai de todos esses meninos, né? Agora, interessante isso que você também comentou antes sobre ele sair um pouco do lugar, né? Quando ele faz os embates, enfim. Eu só vi até o ponto onde eu vi o filme, eu não concluí ainda, mas eu só vi uma conversa dele com a diretora, dele tomando satisfação. Olha, eu não estou recebendo os relatórios, né, dos professores, isso faz parte do meu combinado com os garotos e tal. E eu me lembrei de um outro filme que aborda essa questão, né, de
crianças, adolescentes problemáticos, né, nos Estados Unidos. Também é um filme baseado em fatos, que é o Escritores da Liberdade. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme muito bom. E aí, lá, é uma professora... Tem vários problemas com gangues de várias etnias, né? Então, tem os latinos, tem os... Agora não me lembro se... Tem os asiáticos, tem os negros, enfim. E todas as gangues brigam entre si. E chega uma professora nova na escola. E, diferentemente desse filme atual, né, do Coach Carter, porque ele estudou nessa escola onde ele foi ser treinador, né? Então, ele conhece aquela realidade. Nesse outro filme, que é o Escritores da Liberdade, a professora, ela vai para essa cidade, agora eu não me lembro onde que é, mas ela não estudou ali e ela chega com um colar de pérolas, sabe? Ela tem uma outra vida, o pai dela é um professor renomado, sabe? E ela chega ali meio patricinha, mas muito imbuída mesmo, muito engajada de ajudar. E como que isso tem, sim, repercussões, né, para a vida do professor, da professora, enfim, do treinador, porque eles vão acabando se envolvendo tanto que se emaranham também, e a própria vida entra nesse sacrifício, quando eles acabam talvez fazendo além do que caberia, né, nessa ajuda, né? Mas eu acho que nesse caso do Coach Carter, né, pelo menos assim, eu estou me lembrando, eu não percebi ele saindo do lugar dele, não. Eu percebi ele frustrando todo mundo, né, porque ele fez os combinados, porque ele foi convidado para estar ali. Ele conhece aquela realidade, ele veio daquela realidade, né? Então, e por isso que desde o início eu percebi isso, assim, que ele conhecia muito bem aquele sistema, e não só aquele sistema dali, mas o sistema que vem junto com os negros, sabe? Com tudo, porque não sou só... porque aí que tá, não é só em relação àqueles jovens, né? Todo mundo fazia parte dessa mesma teia, até a própria escola, né? Que estava num lugar já muito confortável, né, como escola de pretos, e que já achava que não tinha mais movimento nenhum para ser feito ali, né? Então ele começou a cobrar os relatórios, né? Porque a ajuda, e é isso aí cabe para a gente também, né? Quando a gente quer ajudar, é a gente não dar mais, né? Mas perceber que exatamente ele tá entre adultos. E se houve os combinados, é justo que ele cobre e até fique bravo, né? Se ele faz a parte dele e o outro não faz a parte, como a escola, como os alunos, como os pais, né? E acaba que esse trabalho dele se ampliou para tudo, né? Não só para o sistema da escola, mas para o sistema das famílias que fazem parte das escolas, porque as famílias também não percebem. As famílias também não estavam interessadas em cobrar as notas dos alunos, eles queriam que eles, né, tivessem sucesso no basquete, porque se algum olheiro olhasse e eles pudessem ter sucesso na vida, eles seriam ricos. Mas, fora isso, todo mundo seguiria a vida dele normalmente, fazendo o que o pai já fazia, o que o avô já fazia, né? Então, eu vi assim, de uma forma muito brilhante, por isso que lá no início, né, quando ele negocia com a mulher, porque a mulher também já conhece ele, sabe que ele é uma pessoa mesmo que está preparada, conhece aquela realidade, né? Já vivenciou aquilo para chegar naquele lugar. E aí, do momento que a escola não estava mais querendo cumprir o combinado, os pais também não estavam querendo cumprir os combinados, nem os alunos, ele falou: então eu vou embora. Então eu não tenho mais nada para fazer aqui, né? Eu não tenho mais como ajudar vocês, porque a gente só ajuda se a escola quer, se os pais topam e se os alunos também. E aí eles mostraram o contrário, né? E aí os alunos falaram assim: não, nós queremos. Aí ele pode ficar, aí ele pôde ficar, porque a gente entender também, né? E é muito importante isso que vocês disseram, porque como que a gente ajuda, né? Isso também está nas ordens da ajuda do Bert Hellinger. E parte disso, parte dessa ajuda é frustrar, né? Então tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu ali, né, dos alunos ficarem putos, a própria escola, né, os outros professores,
os pais, né, faz parte dessa frustração para esse despertar, né, que acabou, né, não sei se todo mundo, mas pelo menos ali entre aqueles alunos, né, ele plantou alguma coisa importante, uma mudança importante de paradigma, né, de olhar para si, né, para cada um, para que eles pudessem perceber e buscar mais coisas, né, percebendo que eles também eram merecedores, né, e que eles também podiam, como qualquer um. E a gente começa a falar e ver, né, tem muita coisa bacana, né, mesmo, né? Em Cláudia, sabe que eu fiquei pensando, para a gente encerrar, que já está dando Só a um hora? detalhe, porque eu acho importante ressaltar que, assim, exatamente a questão dos combinados, porque ele chegou e fez um contrato com os alunos. Os professores não sabiam, né? A diretora não sabia. Então, assim, aí quando os outros professores viram, eles estavam sendo obrigados a informarem relatórios, e coisa de um combinado que eles não participaram. Esse é um Entende? detalhe Então, importante, esse é um detalhe importante. E que eu acho Aham. assim que poderia, claro, surtir um efeito muito mais legal se todos tivessem participado desse combinado e tivessem juntos, né? Então, vamos fazer isso. Então, assim, dessa forma que eu disse que o treinador ele era muito impositor, né? Uhum. De imbuído de, claro, tem a parte louvável, né? Que é essa força e essa vontade dele de mudar, de provocar a reflexão e a mudança, né, sobretudo, mas também, por um lado, às vezes, acho que ele errava um pouco na mão, e é essa coisa que eu estou chamando a atenção, né, porque, enfim, né, é isso que muitas vezes a gente vê, o Salvador, né, a figura do Salvador aí, que acaba botando os pés pelas mãos. Mas, enfim, muito legal. Se ele fez um combinado com os alunos, ele tinha esse direito de combinar os combinados, né? Mas daí de cobrar os outros professores, né? De algo que não foi combinado com eles, e questionando a né? diretora da escola, tem uma hora que ele fala para a diretora, você não está fazendo o seu papel, né? Questionando, assim, impondo a questão da diretora, enfim. E é essa figura do Salvador, né? Que às vezes a gente precisa também estar atento, né? Com certeza. Hein, Cláudia, a gente podia terminar esse grupo hoje botando aquela música, né? Do Eu Sou, a gente... Você Você tem a botou lá música aí? Qual música? uma música nova aí que agora, né, o cara que fala justamente disso, né, por ser preto, então assumindo, né, Tem. Então, o que eu ia propor da gente ver a votação, né? E aí queria Uhum. parar a gravação. Alguém mais quer comentar para a gente poder fechar, então? Manuzinha Então que põe chegou essa, depois. o que que você acha? Você acha uma boa ideia para deixar para as pessoas conhecerem também? Que eu acho que essa música sela, né, assim, a coisa da beleza também Procura a música, então, aí, que eu já liberei aqui o compartilhamento, aí você pode compartilhar. Então vai demorar demais. Então Pois deixa, é. Claudinha, é melhor vamos encerrar então a gravação e aí você vê aí como é que fica a questão Então, vocês querem comentar mais dos alguma erros. coisa sobre os filmes, meninas? Então, vou encerrar aqui, tá? Ué, não está encerrando. Quer continuar Será que foi gravando tá aí? comigo? Será, Maria? Não, fui eu que iniciei aqui. Não, mas você passou o rosto para mim? Passei? Vê aí, por favor. Você falou que tinha passado, porque para